queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou de volta aqui. Primeiramente eu quero agradecer aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Os Últimos Profetas. E eu quero agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, vocês que têm comentado a experiência aí que eu tenho colocado, que eu tenho compartilhado com todos vocês, meus irmãos. Você que tem sua experiência e quiser também colocar aqui, me chamar aí no WhatsApp para fazer um vídeo e colocar aqui no canal, sinta-se à vontade. Para mim será um enorme prazer compartilhar a sua experiência que você teve, aí no canal Os Últimos Profetas. O canal é nosso, esse ministério é nosso. Então o desejo meu do coração é que você se sinta tremendamente abençoado por cada conteúdo que eu coloco aqui, por cada vídeo. E eu já peço a você que é inscrito, você que ainda não se inscreveu, que não me conhece ainda, eu sou Josué Aleph, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações para você poder receber a cada vídeo, ser notificado a cada vídeo que eu postar aqui. Muito obrigado a você que é inscrito, a você que tem compartilhado, você que comentou. Quero agradecer o recente comentário aí do meu amigo e da minha amiga que teve experiência e comentou aí. Então faz um vídeo, manda para mim, tá bom? Para que eu possa colocar aqui no canal. Se inscreva, não se esqueça e compartilhe com alguém, tá? O seu comentário é muito importante para mim, para que a plataforma possa entender que o vídeo é relevante e ela possa entregar para mais pessoas. Amados, no último vídeo, no último episódio que eu postei das experiências que eu tive, uma das experiências que eu tive, eu tive dezenas de experiências. Uma das experiências que eu tive foi a última do arrebatamento que Deus me deu. Eu tive essa experiência, foi maravilhosa, foi impactante, mexeu muito com a minha vida, mexeu com a minha vida espiritual, me trouxe um amadurecimento, me fez enxergar Deus de uma forma diferente. E aqui eu quero também fechar a janela aqui para não ter nenhum som externo que possa atrapalhar nosso vídeo. Então, amados, a última experiência que eu tive, uma das experiências também que eu tive, foi que eu estava ministrando. Estava eu ministrando na igreja que não existe mais, agora é outra denominação lá, Comunidade Evangélica da Malé. Sabe aquela consagração que quase ninguém vai? E eu era o único camarada que ia nessas consagrações, entre aspas, porque algumas irmãs que dirigiam o trabalho e alguns visitantes, outros irmãos que podiam ir, que era aos sábados, 9 horas da manhã, e terminava ali entre meio-dia e 1 hora, dependendo ali do mover do Espírito Santo ali envolvido na reunião, no culto. E no decorrer do culto, amados, a missionária Luciana, eu lembro do nome dela, porque ela é dirigente da consagração, missionária Luciana, eu estava com meu violãozinho, só que meu violãozinho estava quebrado, eu levei ele, mas na igreja já tinha um violão elétrico, e ali o líder do Ministério de Louvor era o Gessivaldo, lembro dele, Gessivaldo, que é filho do Bispo Jorge. Quem lembra dessa época aí com certeza vai saber dessa revelação, dessa experiência. E me foi dada a oportunidade para que eu pudesse ministrar um louvor e trazer uma palavra. E aí eu peguei o microfone, irmãos, mas antes de eu pegar o microfone, eu tinha pego o violão assim que eu subi e comecei a dedilhar. Só que já era tarde, a hora já era avançada e eu fiquei com medo de, naquele momento ali, afinar o violão. Falei, poxa, eu não vou afinar, vou tocar assim mesmo. Infelizmente, acabei tocando a ministração, amados, e o violão estava desafinado. Literalmente, o violão estava literalmente desafinado, amados. E aí, naquele momento ali, na continuidade da ministração, eu lembro que o louvor que eu cantei nesse dia, irmãos, isso tem muitos anos, viu? Mas eu lembro
A canção que eu ministrei nesse dia foi Eu Vou Me Derramar. É uma música minha, de composição minha. Eu vou me derramar, eu vou abrir o meu coração para receber, para te receber, Senhor, neste lugar. Eu vou me derramar, eu vou me derramar, eu vou abrir o meu coração para te receber, Senhor, neste lugar. Amados, eu comecei a louvar, só ministração, irmãos, só violão e voz. Eis-me aqui, escuta minha voz, Senhor. Eu não vou cantar, né? As músicas são todas registradas, as minhas músicas são todas registradas. Mas aí, amados, eu comecei. Revela-me teu rosto, ensina o teu caminho, para ir onde tu estás. Amado, a música, nossa, me arrepio, me emociono quando começa a louvar as canções de intimidade. São músicas de intimidade. Todas as canções, amados, que Deus me deu são músicas feitas na madrugada, de devocional, de oração, de consagração. Eu tenho um costume muito, mesmo quando estou em casa ou quando estou trabalhando, eu tenho um costume muito grande, desde mais novo, eu tenho esse costume de ministrar, de fazer devocional sempre às madrugadas, de buscar o Senhor sempre às madrugadas, buscar intimidade, me aproximar de Deus sempre às madrugadas, amado. Eu gosto disso. E todas as músicas que vieram compostas por mim, que vieram de revelação da parte de Deus para mim, foram todas extraídas da Bíblia e sempre foram feitas de madrugada, porque era de madrugada que eu pegava meu violão, começava a louvar, começava a orar, começava a buscar o Senhor, buscar revelação, buscar a vontade de Deus para aquele mês, para aquele dia, para aquela semana, para aquele ano. E isso eu adquiri um costume por causa do Ministério de Louvor Mais Fogo Mais Glória que nós tínhamos na época, eu era líder e fundador, inclusive fundador da Escola de Profetas. Escola de Profetas, amado. Eu fundei uma escola de profetas. Até hoje eu tenho essas matérias. Mas, infelizmente, a igreja do meu pai, a Igreja Assembleia de Deus, lamentavelmente, nunca nos deu, eu e a equipe, né, que nós tínhamos, nunca nos deu essa oportunidade de nós fazermos ali, nós fundarmos ali raiz. Nós fazíamos de forma itinerante. Por exemplo, se uma igreja convidasse para a gente ministrar, a gente ministrava e ao mesmo tempo ministrava algumas matérias ali sobre adoração, sobre louvor, sobre postura, sobre cura, sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o grupo, relacionamento interpessoal. Então assim, várias busca ao Senhor, jejum, oração, o que é ser um ministro. E aí a gente entrava também um pouquinho de matérias sobre a teologia, ensinando a parte ali, a função do que é ser um levita, o que era o levita, né? Que não tem muito a coisa a ver com o que é confundido hoje, que as pessoas chamam de levita, né? É parecido, mas teologicamente não é exatamente. O levita era um sacerdote que ficava ali no alpendre do altar e no fundo ficava o Santo dos Santos. Então os levitas só podiam permanecer no alpendre. Um dia eu vou falar sobre isso. Na verdade eu vou falar agora. Tem a oportunidade de falar? Vou falar agora para não tomar muito tempo, o vídeo não ficar muito longo. Então existiam dois lugares, apenas alguns lugares. Eu vou falar aqui agora sobre os lugares que eram permitidos que um levita ficasse. Levitas eram sacerdotes que recebiam as ofertas que o povo traziam como dízimo, oferta. O povo trazia aos pés dos sacerdotes. Então os levitas ficavam no alpendre, os sacerdotes ficavam no altar e o sumo sacerdote, a ele somente era permitido entrar no Santíssimo Lugar. Então, vamos lá. Existiam 3 lugares.
o alpendre, o altar e o Santo dos Santos. Então, quem ficava em qual lugar? O levita ficava no alpendre, o sacerdote ficava no altar e o sumo sacerdote ficava no Santo dos Santos. O levita jamais poderia subir no altar. O sacerdote jamais poderia entrar no Santíssimo Lugar, que é o Santo dos Santos, onde lá dentro permanecia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, as tábuas da lei e os pães asmos. Esses eram os elementos que continham dentro do Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Além do incensário, né, o candelabro, além da bacia de ouro, onde o sumo sacerdote ele fazia todo o ritual de lavagem, de purificação, lavagem das mãos. E então, amados, nós ministrávamos sobre isso. No caso, eu ministrava sobre isso. Eu tenho apostila sobre tudo isso, apostila sobre louvor, apostila sobre busca do Espírito Santo, falar em língua, o que é falar em língua, sobre intimidade, sobre relacionamento em grupo, em ministério. Então, amados, é uma apostila muito boa. Se você um dia quiser adquirir, o link vai ficar aí, o meu WhatsApp está aí na descrição, é só você me chamar aí no WhatsApp. Esse e-mail que está aí também é o Pix, se você quiser também contribuir com esse ministério aqui, com esse trabalho. O canal ainda não é monetizado. E eu pretendo, amado, mais para frente, no futuro, assim Deus me permitindo, nós fundar a escola de adoradores Mais Fogo e Mais Glória, tá? Então, conto com a sua contribuição. Quem sabe você não se torna um aluno nosso aqui da escola de adoradores Mais Fogo e Mais Glória. E a escola de teologia Theos, escola de teologia Theos, nós introduzimos, né, a escola Theos no ano de 2021 para 2022. Nós conseguimos dar aulas para alguns alunos, mas devido às condições financeiras nós não tínhamos mais capacidade de manter, né, todo o material didático. Tudo isso requer um tempo financeiro que a gente não tinha. Então, amados, todos esses projetos são projetos que eles estão no papel, vagarosamente parte deles existiram, nós conseguimos cumprir, no caso, e algumas coisas a gente não conseguiu por conta do quesito financeiro. Mas Deus tem nos abençoado aqui no canal Os Últimos Profetas, e eu creio que em breve esse canal será monetizado e nós conseguiremos fazer um trabalho de edificação, de restauração, de crescimento nessa área ministerial aí, tá? E eu conto com a sua participação. Então, amados, voltando aqui, depois de dar esse recadinho, eu peguei o violão e comecei a ministrar essa canção, Vou Me Derramar, Vou Me Derramar, Vou Me Derramar. Mas, irmãos, o violão estava muito desafinado, mas muito desafinado. Violão elétrico, ativador, adaptador ativo, violão elétrico, bonito. E o violão estava literalmente desafinado, amados. Literalmente desafinado. Comecei a ministrar. Aí depois entreguei o microfone, né, depois de ter dado uma palavra e a ministração do louvor. Entreguei o microfone para a missionária Luciana e chegou no momento da revelação, né? Teve aquele momento, a irmã interrompeu o culto e me chamou, falou comigo, olha, meu irmão Josué, no momento que o meu irmão estava louvando, e irmãos, no momento que eu estava louvando, eu senti literalmente, irmãos, que o violão ele afinou automaticamente. O violão ele afinou sozinho. No início da canção ele estava totalmente desafinado, uma coisa horrorosa. Mas no decorrer da ministração, irmãos, eu percebi, os meus ouvidos ouviram, eu percebi que o violão afinou-se automaticamente. E aí depois isso se confirmou, porque depois a missionária me chamou num período do momento do culto, da consagração, e disse, olha, meu irmão, quando o meu irmão estava ministrando aí no altar, e eu senti a presença do Senhor muito forte aqui nesse lugar, e eu vi literalmente
um anjo do seu lado. E esse anjo, ele tocava no braço do violão assim. Conforme meu irmão ministrava, eu via o anjo do Senhor tocando no braço do violão. E conforme o anjo do Senhor tocava no braço do violão, saía de cima, por detrás assim do Senhor, eu via uma água cristalina sendo derramada por toda a igreja. E eu percebi que o Senhor estava preocupado com as cordas de violão e estava desafinado. Mas conforme o Senhor ministrava o louvor, e esse anjo ele tocava no braço, enquanto o irmão ministrava, o anjo estava com a mão no braço do violão, eu percebi que esse anjo, as cordas de violão, ela começou a afinar automaticamente. E eu percebi que o anjo do Senhor, através dessa ministração, ele fez com que as cordas do violão fossem afinadas. Irmãos, eu não sei se você crê, mas eu creio nisso, porque já vivi dezenas de experiências e eu vou contar aqui no canal as experiências de milagres que eu vivi ministrando no monte, no momento de batalha de libertação, nas igrejas. Eu vou contar tudo aqui no canal, os últimos profetas, para os irmãos saberem que Deus faz. Então, amados, nesse dia, eu ministrando, o anjo do Senhor, com as mãos nas cordas do violão, fez esse milagre. E nesse dia houve um mover do Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural naquela consagração, irmãos. Estava lá a Bispa Lúcia, aquela esposa do Bispo Jorge, né? Eu lembro dela, a missionária Luciana, tinham outros irmãos lá que eu não me lembro, mas faz muitos anos isso. Se eu não me engano, foi no ano de 2006 para 2007, por ali. Se eu não estou enganado. Então estamos em 2025, então isso tem muitos anos, irmãos, muitos anos. E essas experiências eu guardo comigo, que são experiências que realmente me fizeram conhecer Deus de uma outra forma. Então, querido, fica aí essa minha experiência para edificação também da sua fé. E você que é ministro, você que louva, você que toca, você que é tangedor. Eu lembro que quando o texto lá no livro de 2 Reis, que conta que quando Davi pegava sua harpa, ele ministrava e o espírito maligno, ele saía de Saul. O espírito que perturbava Saul, ele saía ao toque da harpa do rei Davi. Então, amados, isso é real. Existe uma profundidade muito grande quando você louva com intimidade, quando você ministra, conectando o seu coração com palavras, com louvores que trazem Deus para a terra, que entronizem Deus, que coloquem Deus como centro de todas as coisas, que coloquem Deus como centro daquela ministração. Então todas as músicas minhas compostas são músicas assim: quero mais fogo, mais glória, quero mais fogo e mais glória. Então todas as músicas são músicas de intimidade, são músicas que invocam o Senhor. Como Davi diz, invoca o Senhor porque Ele é digno de ser adorado. Então, querido, fique aí com essa minha experiência, né, de ministração. É uma das experiências de ministração que, no momento de ministração que o Senhor me deu ali, em que o anjo do Senhor se manifestou e a glória do Senhor se fez presente ali naquela consagração e todos nós saímos ali renovados, cheios do Espírito Santo. Houve cura nessa noite. Uma irmã lá foi curada, ela estava literalmente enferma e ela começou a pular no Espírito e o Senhor começou a mover ela naquele momento ali que ela estava sentada no banco da igreja. Depois ela contou o testemunho dizendo: olha, meu irmão, louva a Deus pela sua vida, continue assim. O texto da Bíblia diz que seja o outro que te louve, não a si mesmo, né? Então há um significado. Não que eu esteja aqui, amados, me glorificando, sabe? Os irmãos entendem. Eu estou falando para pessoas inteligentes, pessoas maduras, espirituais. Eu vou falar mais um pouquinho também dos momentos de ministração na Igreja Batista Betânia, que eu sei que
algumas pessoas aí se interessam muito por saber disso. Eu vou contar mais um pouquinho das experiências que vivi ali na Debaixo da Betânia, enquanto eu estava ali. Então, querido, fica aí esse meu testemunho. Te encontro no próximo vídeo, em que eu vou dar continuidade às experiências espirituais que eu tenho vivido ao longo desses anos aí na vida ministerial, tá bom? Conto com você, conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição de tudo que eu passei aqui para vocês, tá bom? Obrigado você que é inscrito, um beijo no seu coração. Você que tem comentado aí, que tem se identificado, que tem correspondido, que tem sentido no coração. Poxa, eu senti, realmente veio de Deus, realmente é Deus. Eu vejo Deus nesse chamado apostólico da minha vida. Eu vejo Deus nesse chamado apostólico nesse canal, vejo verdade nesse canal. Então, amados, se inscreva, compartilhe, me ajude, seja membro desse canal. Tá aí, é só você clicar, quero ser membro, seja membro desse canal e contribui, e me ajude. Tenha a certeza que nenhuma palavra que foi dita aqui, ela vai cair por terra. Você pode ter certeza. Nós vamos fundar a nossa escola de adoradores, Mais Fogo e Mais Glória. Nós vamos fundar aqui a Escola de Teologia, a Academia Teológica Teos, para que nós possamos formar ministros de louvor, ministros de música, ministros de adoração, assim como havia lá quando o profeta Elias era líder e fundador da escola de profetas. Antes dele ser arrebatado, o texto diz que ele se despediu, ele foi de cidade em cidade, ele foi de filial em filial, se despedindo de todos antes dele ser arrebatado numa carruagem de fogo. Então, semelhantemente a esses padrões bíblicos, eu me espelho para não fugir daquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Tomando como exemplo a palavra de Deus, não invencionice, não trazendo o mundo para dentro do ministério, não, mas extraindo da palavra de Deus e trazendo um modelo para que aquilo seja um pilar bíblico de ensino dentro do nosso ministério, tá bom? Então, por isso, eu conto com a sua participação. Se inscreva no canal, não se esqueça, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar aqui. E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, paz e prosperidade.